Bem, vamos lá. O Fluminense perdeu. Isso daqui é uma análise pocket misturada com giro de notícias, beleza? Então a gente vai ter uma analisinha do jogo, mas a thumb aí vocês estão vendo que tem mais a ver com notícias e tal. Vai ser uma exceção aí dentro dessa lógica. Eu tô sempre gravando pós-jogo, mas o Fluminense, que aqui no Maracanã perdeu por 4-2 pro Botafogo. 4-2 pro Botafogo. Chegou a quarta derrota seguida pro Botafogo. 1-0, pênalti do Calegari, 1-0 gol do Cuesta, 2-0 pós-classificação contra o Inter e hoje esse 4-2 pós-título da Recopa. Gabriel, os times estavam. O time estava cansado por causa de festa, folga, beleza. Mas esses jogadores aqui, supostamente os jogadores que jogaram hoje, tinham que tentar virar titulares, né? Pois bem, nenhum deles conseguiu. Mas eu acho injusto falar hoje só dos jogadores, abrir falando dos jogadores, porque apesar de terem ido muito mal, muitos deles foram mal ali, acho que o grande culpado da derrota e da forma como foi a derrota passa muito pelo Fernando Diniz. O Fluminense entrou escalado, a gente não sabia a escalação até o momento que ela foi divulgada. E o Fluminense entrou numa espécie de 4-1-2-3. Era só o Lima de volante. E o Renato Augusto vinha fazer a segunda volância, mas quando só o Lima é o teu único volante, tem alguma coisa aí que já não tá batendo muito bem. E aí, cara, isso já começa a chamar um pouquinho a atenção. Porque. Epa, mudei a luz aqui, fiz merda. Agora sim. Já começa a ter alguma coisa que não tá muito bem, não, cara. Não tá funcionando muito legal, porque o time vai ter espaço. E o Botafogo veio com 3 volantes. Aí você fala, um teve coragem, o outro teve medo, né? Então a coragem vai vencer o medo. Não se trata disso, se trata de estratégia. Do grego, estratégia, francês, tomamos na cabeça. Porque o Botafogo tinha destruição de jogada no meio e tinha volante pisando na área. O Fluminense não tinha ninguém. Os 2 gols do primeiro tempo foram exatamente assim. Exatamente assim. A zaga rebate, no caso do primeiro gol a zaga nem chegou a rebater, e tinha um jogador que o volante do Fluminense era pra estar marcando, mas os volantes do Fluminense eram o Renato Augusto. Não dá pra falar pro Renato Augusto estar lá no campo de ataque lá na frente, voltar correndo e marcar, ele não vai ter essa função. E ele confirmou isso no pós-jogo. Ele fala isso. Fala, cara, botou. Né, ele não fala assim com todas as letras, né? Mas basicamente o que ele quis dizer é: o Diniz botou numa função que eu não tô acostumado a fazer. Tava tentando entender ali muito bem e tal. E os 2 gols são assim, o Antônio Carlos rebate, o Antônio Carlos foi mal, mas rebate a culpa no primeiro gol, no segundo gol não é dele, assim, ele rebate a bola. Era pra ter um volante chegando com o Raí, mas não tinha. Era pra ter alguém acompanhando o Marlon Freitas, mas não tinha. 2-0 nessa conta. A gente tinha chances com uma coisa, que eram lançamentos do Terãs pro Lelê, em velocidade, porque a zaga do Botafogo tava alta. Foram 3 que aconteceram. O Lelê perdeu 2, fez 1. Muita ajuda do Gatito e do Lucas Halter. Ou seja, fizemos um gol, mas as melhores chances e tal, o melhor desempenho foi do Botafogo. O jogo ficou morno até a reta final. Quando vem o segundo tempo, o Fluminense mexe André pra zaga. Já tinha saído o Douglas Costa para entrar o John Arias por conta de lesão. Mais uma. Quinta-feira a gente teve jogador saindo por problema físico, agora de novo. Só para pontuar isso mais uma vez, tá? De problemas físicos. E aí, quando vem o segundo tempo com o André na zaga, o Fluminense se expõe ainda mais. Tô achando melhor eu desligar essa luz que ela tá piscando aqui, né? Quando vem o segundo tempo, o Fluminense fica ainda mais. Como é que eu vou dizer? Exposto. Acho que o termo é esse mesmo. O Fluminense ainda fica mais exposto ainda. Mas sai pro jogo, tem ali, mas apesar disso, o Botafogo ali dos 10 minutos pra frente começa a ser muito perigoso e tal, não acerta o gol, não chega a criar jogada especificamente de gol. Passa um pouquinho de tempo, o Fluminense começa a atacar um pouco mais. Tem um lance muito perigoso pro Botafogo. Eu não vou comentar a arbitragem aqui, porque de fato eu não fui rever os lances com calma, então vou me ater aqui de comentar a arbitragem no lance do Marcelo. Que na hora do jogo eu achei que fosse pênalti do Marcelo. E aqui a mesma coisa, eu achei que não tivesse sido pênalti. O pênalti em cima do Lelê tem uma câmera de dentro do gol que mostra um empurrão. Esse eu consegui ver. O do Marcelo falaram que tem um puxão de camisa no Marcelo. Aí esse eu não vi o replay ainda o suficiente para poder saber. O do Marcelo ele não deu, o do Lelê ele deu no campo. E aí vem uma coisa que na hora, eu até brinquei, falei, cara, não deixem o Calegari entrar no jogo, por causa do ano passado. E
Beleza. De fato, o Calegari dessa vez não entrou no jogo. Não teve pênalti do Calegari dessa vez para poder aterrorizar a vida da torcida do Fluminense. Mas teve o John Arias de novo. O John Arias é o cobrador do Fluminense. O Marcelo falou isso, não é mais o Ganso. O John Arias, Marcelo deu entrevista na quinta-feira falando que o John Arias é o cobrador do Fluminense. E o John Arias passa a bola pro John Kennedy bater de cavadinha. Tava 2-1 pro Botafogo. Um empate não resolvia a nossa situação ainda. Com o empate, inclusive, os resultados que estão acontecendo, o Fluminense estaria em quarto do mesmo jeito. E o John Kennedy bateu de cavadinha. O John Kennedy fez uma péssima partida e bateu de cavadinha. Show! Vocês podem ver minha narração na hora. Achei, maravilhoso. Vamos virar o jogo. Legal. Simbólico. John Kennedy fazendo isso e tal. Muito legal. Mas o Phil chegou aqui no pós-jogo falando um negócio que é verdade. Mais uma vez, menosprezaram um clássico. E quando você menospreza um clássico, até brinquei lá no Twitter falando que o John Kennedy não respeitou a estrela solitária, e tirando a brincadeira, tinha razão. Quando você menospreza um clássico, às vezes a punição vem rápido demais. Rápido demais. A gente menosprezou o clássico contra o Flamengo, tomamos na cabeça. Menosprezou o clássico com o Botafogo e tomamos. Logo depois, no erro bobo do André, que coleciona erros assim. Ele é o jogador que é porque ele erra sim, isso faz parte dele. Porque ele é um jogador com extrema confiança, que sai muito bem com a bola. Mas deu um mole bizarro contra o Botafogo e foi expulso. Não só a expulsão, me pareceu até um lapso de burrice ali, talvez. Porque se ele deu o carrinho pra pegar no jogador do Botafogo. Foi expulso e teve o pênalti. Se ele não dá o carrinho, era gol do Botafogo e ele joga a ida da semifinal. A gente agora vai pegar o Flamengo sem André, na ida da semifinal. Não sei como é que vai ser esse time aí, não. Enfim, né? 3-2, Fluminense vai. E o único cara já nesse momento que tava querendo o jogo, tava desesperado, era o Marcelo. Obviamente tem um contexto do Botafogo e tal, tinha ali um desespero do Marcelo pra querer jogar. E é uma pena que até justamente o quarto gol saia no Emerson Urso em cima dele de cabeça. Uma derrota muito ruim, muito problemática e que deixa a gente numa situação ruim. Antes do jogo, alguém me perguntou, perguntou no superchat, Gabriel, você acha que pegar o Flamengo deixa a gente mais distante do Carioca? Eu falei, não, mais distante não, a gente vai estar a 4 jogos, né? Mas bota um obstáculo a mais. Por mais que a gente tenha ganhado o Flamengo nos últimos 2 finais de Carioca, tenha vencido as últimas 2 Taças Guanabara e tal, o Flamengo atual é um Flamengo que jogou a primeira fase, fez 23 gols e tomou um só. É um time que só tomou... Não, o time principal deles não tomou gol, inclusive o único gol foi do Nova Iguaçu, né? Num jogo, acho que lá no Batistão. É um adversário dificílimo. Já seria um adversário dificílimo. Já seria muito complicado. Se torna ainda mais quando você olha o Fluminense, dos 5 jogos que precisava jogar bola no ano, que tinha uma dificuldade um pouquinho acima, o Fluminense não jogou bola bem, nenhum deles. Contra a LDU, pegou uma LDU que estacionou um ônibus dentro do gol e teve uma dificuldade imensa para criar chances. Foi criado depois da entrada do trio que veio do banco, né, que inclusive jogou hoje também, Marcelo, Renato Augusto e Douglas Costa. E ainda assim precisa de uma cabeçada perfeita do John Arias para poder fazer o gol. Tinha muita dificuldade de criar. Não foi uma boa partida, acho, na final. As outras foram umas tragédias. Contra o Vasco a gente foi mal, a gente foi amassado pela LDU lá. Tinha altitude, beleza. Contra o Flamengo também. E hoje também foi ridicularizado pelo Botafogo. O Renato Augusto deu uma declaração muito boa, muito sintomática ali na zona mista, em que ele fala bem assim, para ser campeão a gente vai ter que ganhar clássico. Parece uma declaração simples. E é, de fato, uma declaração simples. Mas é um fato. Para ser campeão, a gente vai precisar ganhar clássico. Acabou de apitar o árbitro ali e acabar. Nova Iguaçu 2-1 no Volta Redonda. O Vasco ganhou também, estava 3-0 contra a Portuguesa. Não sei se terminou assim, eu não vi os últimos minutos. Nova Iguaçu e Vasco, a vantagem do Nova Iguaçu. Flamengo e Fluminense, a vantagem do Flamengo. Os 2 jogos aqui no Maracanã. Devem ser nos 2 próximos domingos, né? Os do Vasco devem ser na semifinal. E, mais uma vez, inclusive, Flamengo e Fluminense vão se eliminar no Campeonato Carioca, algo que acontece desde 2017. Em 2017, o Fluminense perde a final pro Flamengo. Em 2018 é a única exceção disso, que o Fluminense sai pro Vasco, o Flamengo sai pro Botafogo. Mas em 2019, o Fluminense sai pro Flamengo, o Flamengo é campeão. Em 20, o Fluminense sai pro Flamengo, o Flamengo é campeão. Em 21, o Fluminense sai pro Flamengo, o Flamengo é campeão. Em 22, o Flamengo sai pro Fluminense, o Fluminense é campeão. Em 23, o Flamengo sai pro Fluminense, o Fluminense é campeão. Ou seja, é uma semifinal que facilitou o caminho do Vasco. O Nova Iguaçu passa na vice-liderança e o Fluminense passa em quarto. Vai ter que dar uma chacoalhada muito forte.
Esse time já mostrou em 2023 e até em 2024 contra a LDU que consegue unir forças e juntar tudo para jogos que estão valendo, conseguir um desempenho bom. Dá pra gente acreditar, a gente não tem que parar de acreditar, não tem que criar uma histeria maluca. Agora, o que a gente viu até agora faz com que o Flamengo seja favorito nessa semifinal. O Flamengo é favorito, hoje é favorito nessa semifinal. O Fluminense entrou como favorito no Campeonato Carioca. Mas essa reta final e o fato do Marcão, o time do Marcão fez mais pontos que o time do Diniz. Óbvio, tem clássico no meio, adversários e tal, mas o time do Marcão fez mais pontos que o time do Diniz. O Marcão tinha Justin, tinha João Neto, tinha Felipe Andrade, né, que ele ajuda a transformar. Tinha esses jogadores na mão. O Diniz tinha Guga, tinha Samuel Xavier. Não teve Samuel Xavier no Carioca, né, mas tinha Marcelo, Fábio e pontuou menos. O Fluminense tem que abrir o olho e tem que jogar bola porque essa semifinal se transformou numa guerra, se transformou num grande jogo do ano. Essa semifinal contra o Flamengo, e no caso essa reta final, a final contra o Vasco ou contra o Nova Iguaçu, elas são muito maiores até mesmo do que a taça do Campeonato Carioca. Se o Fluminense cair pro Flamengo, fica um mês quase sem jogar. É um abalo psicológico no torcedor, na felicidade do torcedor também considerável, mesmo com os títulos. Nada apaga os títulos. Mas o Fluminense não acabou quando ganhou a taça. Não é que teve ali um apito final, encerrou e pronto, acabou o futebol. Não aconteceu isso, não. Tem jogo, continua tendo jogo. E a gente precisa continuar de olho e cobrando, porque as atuações não estão bem aquém. O Diniz hoje foi muito mal, mas domingo que vem, provavelmente, né, no domingo, tem time principal em campo e a gente espera que venha uma boa atuação do Fluminense passando do Flamengo e vindo a ser campeão carioca. Mas a situação hoje, do que a gente viu até agora em 2024, faz com que o Flamengo seja favorito nessa semifinal. Tamo junto, até a próxima, deixa o like aí embaixo, se inscreve, valeu.